Bom, hoje nós vamos falar sobre a regra de 3 composta. Só que para falar da regra de 3 compostas, vamos fazer uma breve revisão de regra de 3 simples. Então, a regra de 3 simples é aquela que envolve apenas duas grandezas, certo? Como que a gente resolve um problema de regra de 3 simples? Importantíssimo, quem não sabe resolver a simples não vai saber resolver a composta. Então, quem não prestou atenção, volta lá nos vídeos de regra de 3 simples e revisa. Como que a gente resolve? Identificar as grandezas e organizar em colunas, observando que tem que estar sempre na mesma unidade. Depois, verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quando que uma grandeza é diretamente proporcional? Quando a gente aumentando uma, a outra aumenta, ou quando a gente diminui uma, a outra diminui. Quando que a grandeza é inversamente proporcional? Quando eu aumento uma, a outra diminui, ou quando eu diminuo uma, a outra aumenta, certo? Terceiro passo, né? É a regra de 3, eu fiz aqui os 3 passos. Se a grandeza for diretamente proporcional, resolve multiplicando em cruz. Se a grandeza for inversamente proporcional, não esqueça, tem que dar o tombo para depois multiplicar em cruz ou cruzado, como vocês gostam de falar. Bom, o que muda na regra de 3 composta? A regra de 3 composta, em vez de 2 grandezas, são 3 grandezas ou mais. Então, os passos são bem parecidos. A gente identifica as grandezas e organiza em colunas. E aqui, a gente coloca uma seta para cima na grandeza que tem o x. Não interessa, gente, se ela vai aumentar ou diminuir. Eu uso colocar a grandeza sempre para cima na que tem o x para fazer a comparação. E aí, nós vamos comparar todas as outras grandezas com essa grandeza que tem o x. Então, comparar cada grandeza com a grandeza que tem o x e verificar. Se a grandeza for diretamente proporcional, como a seta que eu coloquei aqui é para cima, você vai colocar a seta para cima nessa grandeza da comparação. Se a grandeza for inversamente proporcional, aí você tem que colocar a seta inversa. Então, como você não pode mexer nessa, que eu já coloquei ela para cima, você vai colocar a seta para baixo. Correto? A hora que eu fizer os exercícios, vocês vão perceber isso aqui. Depois a gente monta a proporção, colocando a grandeza que tem o x sempre à esquerda. Depois a gente coloca o sinal de igual e todas as outras grandezas a gente vai multiplicando, certo? Nunca pode esquecer que se alguma dessas grandezas for inversamente proporcional, tem que dar o quê? O tombo, senão não vai ficar certo. Então, vamos ver aqui um primeiro exemplo. Uma escola lançou uma campanha para os seus alunos arrecadarem alimentos não perecíveis durante 30 dias para doar a uma comunidade carente da região, certo? Então, aqui, ó, o primeiro dado, durante 30 dias. Não vamos esquecer disso aqui. Então, aqui a gente tem 20 alunos. Então, vamos começar aqui, ó. Número de alunos, certo? Aceitaram as tarefas nos primeiros 10 dias, trabalhando 3 horas diárias. Então, aqui a gente tem dias, né? E as horas por dia. E aqui a quantidade que eles conseguiram arrecadar. Correto? Então, vamos lá. Ó, 20 alunos nos primeiros 10 dias, trabalhando 3 horas ao dia, arrecadaram 12 quilos nos 10 primeiros dias. Então, nos 10 primeiros dias, gente, não se engane. Era 12 quilos, ó, aqui, ó, por dia, não era? Se era por dia, então o que você vai escrever aqui? 120 quilos, certo? Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram seu grupo. Bom, se 30 alunos somaram seu grupo, então eu passei a ter 50 alunos, correto? Para trabalhar 4 horas por dia, nos dias até o término da campanha. Bom, então, esse grupo aqui, como eram 30 dias, quantos dias que eles trabalharam, esses 30 a mais? Só os 20 dias ali. Então, aqui, X, correto? É o que eu quero.
Bom, agora eu vou começar a comparação. Então, o que eu falei nesse cartaz aqui de revisão? Lembra? Olha lá, colocar a seta para cima na grandeza que tem o X. Então, eu vou chegar aqui e vou colocar a seta para cima. Não interessa se eu vou arrecadar mais ou menos. Aqui, a seta sempre será para cima. E eu tô falando que eu faço assim. Existem pessoas que fazem de outra forma. Então, seta para cima. Agora, eu vou comparar aqui. Se eu tinha 20 alunos arrecadando 120 quilos, se eu tiver 50 alunos, quanto mais aluno eu tiver, mais quilos eu vou arrecadar. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Como essa seta está para cima, a seta de número de alunos também será para cima. Por quê? Porque quando a grandeza é diretamente proporcional, a seta tem que concordar. Ó, tem que ficar as duas para cima. Agora, dias e quilograma arrecadado. Quantos mais dias eu sair para trabalhar, mais quilogramas eu vou arrecadar. Então, novamente, grandezas diretamente proporcional. Então, a seta tem que concordar, tem que ficar para cima. Se eu trabalho 3 horas por dia e arrecado 120, se eu aumentar minhas horas trabalhadas, eu vou aumentar a minha arrecadação. Novamente, o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Então, percebeu? Essa grandeza diretamente proporcional a essa grandeza diretamente proporcional a essa grandeza diretamente proporcional a essa. O que acontece? Ficaram todas as setas concordando, ou seja, todas as setas para cima. Agora, como que eu vou montar? Olha lá, vamos revisar aqui. Montar a proporção, colocando a grandeza que tem o X à esquerda, o sinal de igual e multiplica as outras. Então, eu vou escrever o que aqui? Ó? Vou escrever que 120 está para X. Então, a grandeza que tem o X sempre vai ficar aqui sozinha. Coloco o sinal de igual. Agora, eu tenho 3 grandezas. Então, eu vou colocar as 3 grandezas aqui. Então, eu vou escrever que 20 está para 50, assim como 10 está para 20, assim como 3 está para 4. E agora, gente, para eu não fazer essa multiplicação enorme, o que eu posso fazer? Fazer alguns cancelamentos que vão deixar minha conta menor. Posso cortar esse zero com esse zero com esse zero, certo? E a minha conta vai ficar menor. Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar 120 está para X, assim como 2 vezes 3 aqui vai dar 6, e aqui vai dar 5 vezes 2, 10, 10 vezes 4, 40. Então, aqui vai ficar o quê? Que 6x é igual a 120 vezes 40. Ou seja, o x vai dar 120 vezes 40, dá 4.800 dividido por 6. Isso aqui dá o quê? Vai dar 800 quilos. Bom, agora aqui não se esqueça, esses 800 quilos, eles eram referentes aos 20 dias. E ele está me pedindo o quê? A quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado. Então, não caia nessa pegadinha. Ao final do prazo estipulado, não esqueça que você tem que somar os 120 que aqueles primeiros 20 alunos arrecadaram, somando aqui 120 quilos arrecadados no final dos 30 dias. Correto? Então, a gente está vendo aqui um problema de regra de 3 composta, onde todas as grandezas são diretamente proporcionais, certo? Então, vamos ver agora aqui. Um outro problema, que é esse aqui. Uma fábrica de calçados emprega 16 operários que produzem 120 pares de calçados ao dia, trabalhando 8 horas por dia. Então, aqui eu tenho número de operários, número de pares de calçados e as horas por dia. Então, eu tenho que 16 operários produzem 120 pares de calçados, trabalhando 8 horas por dia. A fim de ampliar a produção para 300 pares,
então a fábrica quer ampliar para 300 pares, ela aumentou a jornada para 10 horas ao dia. Neste contexto, qual é o número de operários necessários para a produção desejada? Bom, então como é que a gente começa? Sempre colocando seta para cima na grandeza que tem o X, que é o número de operários. Agora eu vou fazer a comparação. Gente, quanto mais pares de sapato eu quiser produzir, mais operário tem que ter, não é isso? Então a grandeza, número de operários e número de pares é diretamente proporcional. Isso quer dizer que as setas têm que concordar, tem que ficar as duas para cima. Esqueça agora o número de pares. Vamos ver horas trabalhadas aqui. Bom, quanto mais horas eu trabalhar por dia, menos operário eu tenho que ter. Então perguntou, ó, mais eu respondi menos. Então isso quer dizer que horas por dia e número de operários são inversamente proporcionais. Então essa seta aqui, ela tem que discordar da outra. Se essa aqui tá para cima, essa aqui vai ficar como? Para baixo, certo? E sempre, nunca esqueça disso. Falou em grandeza inversamente proporcional, não se esqueça que tem que dar o tombo. Esqueceu do tombo, vai dar errado. E pode ter certeza que a resposta errada vai estar lá para você assinalar. Então, como que resolve aqui? Olha, 16 está para X, assim como 120 está para 300. E aqui, gente, tem que dar o tombo. Não é 8 está para 10. É 10 está para 8. Correto? A gente não pode esquecer de dar o tombo. Se esquecer de dar o tombo, vai dar errado. Bom, dá para fazer alguma coisa aqui, alguns cancelamentos que vão melhorar um pouquinho a nossa conta. E dá para fazer alguma coisa tipo assim, ó. Se eu dividir aqui por 4, 8 dividido por 4 vai ficar 2, correto? O 12 dividido por 4, porque se eu dividir aqui, eu tenho que dividir ali, dá 3. Aí eu posso cortar esse 3 com esse 3. Ou seja, não se esqueça que aqui sobrou esse 2. Então, como que eu vou resolver? Se você quiser fazer toda a multiplicação, pode. A conta vai só ficar maior. Então, 16 está para X, assim como 1 está para 2. Chega à conclusão que o X é 16 vezes 2, ou seja, 32 operários. Então, espero que vocês tenham aprendido. Quem aprendeu regras de 3 simples não vai ter dificuldade na composta. Se o problema for diretamente proporcional, simplesmente copia. Se ele é inversamente proporcional, não esqueça de dar o tombo. Correto?